Bom, gente, então voltamos para mais um vídeo, né? E neste vai ser um vídeo, obviamente, continuidade daquilo que a gente tem falado, né? Mas, de certa maneira, aplicando algumas questões e vendo alguns outros conceitos. É, Se você está seguindo a série de vídeos, né, você já viu que a gente já falou das diferenças do campo harmônico maior e menor, já falou da forma de modulação, já falou de dominantes secundárias, tanto do modo maior quanto do menor, já falou algumas diferenças de resoluções que existem no modo maior e menor, tá? E chegamos no acorde napolitano. E você deve lembrar que o acorde napolitano é aquele que vai ser cifrado, né, na cifragem tradicional, como o 2, né, o acorde de segundo grau, certo? Bemolizado, então por isso bemol 2, tá? Como acorde maior. Então o 2 como algarismo romano maiúsculo, né? Então, bemol 2, né, seria o acorde maior sobre o segundo grau, sendo que essa nota do segundo grau está bemolizada. E este é o nosso acorde napolitano. Outra forma de cifrar esse acorde é colocando apenas um N, né? N de napolitano, e que geralmente esse acorde é um acorde em primeira inversão, né? Essa é a forma mais comum de encontrar esse acorde, por isso também ele é chamado de acorde de sexta napolitana, porque tem esse intervalo de sexta com baixo, né? E a nota principal do acorde, que é a sua fundamental, da primeira inversão, né? A sexta napolitana seria esse intervalo, tá? Então, acorde de sexta napolitana. O que nós vamos ver hoje, né? Basicamente, a gente vai ver como esse acorde acaba influenciando alguns aspectos relacionados ao uso dos acordes no modo maior e menor, e, de uma certa forma, acaba incentivando uma espécie de fusão, né, dos dois modos, modo maior e modo menor, de uma tonalidade. Ou seja, nós estamos falando das misturas de modos, tá? Ou seja, acordes que estão num dado modo que são usados como empréstimo para um outro modo. Isso acontece mais comumente quando a música está em modo maior, né? Quando a música está em modo maior, a gente costuma pegar acordes do modo menor e utilizar como empréstimo. Então, vou lá no modo menor, pego alguns acordes e utilizo na música em modo maior. Mas também o contrário é possível. Estou numa música no modo menor e eu vou lá, pego um acorde do modo maior para utilizar. A gente vai ver por que não é tão comum no modo menor, né? E por que é tão comum no modo maior as misturas de modos. Então, segue aqui para a partitura que a gente vai conseguir entender melhor. Vamos lá. Bom, então o que nós vemos aqui? Né? O modo maior, geralmente, né, a gente usa esses acordes que aqui estão, né? Então o campo harmônico, né, diatônico, né, do modo maior, é um campo harmônico que possui 7 notas, ok, né? Diferentemente do modo menor, que geralmente utilizamos acordes tanto do modo menor natural quanto do modo menor harmônico, né? E por isso acaba tendo uma quantidade de acordes maior, né? Então você tem mais acordes no modo menor. E este é um dos motivos pelo qual você geralmente encontra misturas de modos quando a música está em modo maior. Por quê? Porque no modo maior, por ter uma quantidade menor de acordes no seu campo harmônico diatônico, né? Então há uma certa necessidade, de certa maneira, de abrir, né, possibilidades harmônicas, né, no uso de outros acordes, tá? Então, quando você pensa que o modo maior pode utilizar acordes do modo menor, você já consegue visualizar o campo harmônico, né, dessa maneira, né, a música utilizando muito mais acordes, né, do que o campo harmônico está descrevendo, tá? De certa maneira, o mesmo motivo seria pelo qual você não utiliza tão comumente do modo maior para o menor, mas tem outro motivo também. O fato é que, como no modo maior você tem, né, os acordes com, vamos dizer assim, com uma característica sonora, né, que
em parte, né, envolveriam acordes do modo menor, do modo menor melódico, certo? Isso acaba evidenciando algumas alterações. E por que eu digo isso? Porque, veja, se a gente olhar para o modo menor melódico, né, modo menor melódico, a gente lembra que o que acontece na escala menor melódica é que o sexto grau é alterado ascendentemente. Então, no caso, seria a nota Lá, né? No harmônico é o sétimo grau, que seria a nota Si, né? Então, ao invés de Si bemol, seria Si natural, certo? E na melódica seria o Lá, né? Que seria, ao invés de Lá bemol, seria o Lá natural. O que acontece? Isso faz com que a minha escala menor melódica, ela assuma uma estrutura, pelo menos do quarto grau para frente, né? Igual à mesma estrutura do modo maior do quarto grau para frente. Ou seja, pensando aqui na tonalidade de Dó, tanto Dó maior quanto Dó menor, né? Pensando no modo maior da nota Fá, né? Da escala Fá, Sol, Lá, Si, Dó, comparando com o Dó menor melódico, a gente tem exatamente as mesmas notas. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, certo? Então, o que acontece? Acontece que alguns acordes que possuem essa nota Lá, como por exemplo o Fá maior, né? Ó, vamos pegar aqui o Fá maior do modo maior, certo? Do modo maior. Ele é encontrado também, certo? Esse acorde é encontrado também no modo menor melódico, certo? No modo menor melódico. Então, o Fá maior, ele é um acorde, obviamente, que a gente sabe que usa no modo maior, quarto grau, subdominante. Mas, se eu utilizar ele num contexto de mistura de modos para o modo menor, se eu pensasse assim, vou pegar o quarto grau, vou utilizar como mistura de modos. Na verdade, ele não ficaria claro que eu estou utilizando esse acorde como mistura de modos. Na verdade, pareceria que eu estou utilizando o acorde que vem lá do meu modo menor melódico, certo? Por conta do Lá natural, que vai aparecer neste acorde, certo? E aí é justamente aí que a gente tem menor uso, né, das misturas de modos maior para o menor, porque no final das contas, vários acordes já podem ser utilizados, entre aspas, diretamente, né, sem eu estar necessariamente pensando aqui no acorde de mistura de modos, certo? Então, por exemplo, o Ré menor, né, que seria outra opção aqui, ó, certo? Que seria esse acorde aqui, ó, Ré menor, né? Eu pegar esse acorde e trazer aqui para cá, né, no lugar do Ré diminuto, que seria o segundo grau aqui, né, eu estaria fazendo exatamente a mesma coisa, porque este acorde, quando extraído lá do modo menor melódico, né, vai ter o Lá natural, portanto eu vou ter aqui o Ré menor, certo? Então, é um exemplo, né, são dois acordes que já não fazem muito sentido, né, quando extraído lá do meu modo maior, certo? Então, ficariam aqui alguns acordes que fariam mais sentido, né? Que seria o terceiro, certo? E o sexto, tá? Então, basicamente, esses dois acordes teria aí algum uso, né? Na mistura de modos no modo menor, né? Extraindo acordes do modo maior como mistura de modos para usar numa música que está em modo menor, tá certo? Nessa aula é importante você sempre ouvir bem se eu estou falando modo maior ou modo menor, né? Porque eu vou estar falando dos dois, né? Então, e às vezes invertendo eles, então às vezes pode confundir, tá? Então, vou repetir o que eu estou dizendo. Imaginemos a música em modo menor, então a música está em Dó menor, tá certo? E eu vou utilizar por empréstimo modal, né? Eu vou utilizar um acorde do modo maior, né? No caso, o 3 ou o 6, né? Então, eu teria essas duas opções, né, para tirar do modo maior e utilizar em música em modo menor, tá certo? Bom, o contrário seria mais, entre aspas, mais vantajoso, né?
Ou seja, eu agora estou uma música maior, certo? A música está em dó maior, a tonalidade da música é dó maior, e eu utilizo nesta música, na música em tonalidade dó maior, eu utilizo alguns acordes extraídos lá do meu modo menor, tá certo? Extraídos do meu modo menor. E quais são estes acordes que eu posso utilizar aqui, tá? Então vamos lá. Eu posso utilizar o primeiro menor, certo? Posso utilizar o primeiro menor. Posso utilizar o segundo diminuto, tá? Posso utilizar o terceiro grau maior, a gente vai já ver como é que funciona isso aqui, tá? Posso utilizar o quarto, um acorde menor, tá? Posso utilizar o sexto, tá? E o sétimo também. Quer dizer, eu tenho bem mais opções, né, de utilização de acordes nesta configuração, ou seja, a música estando em maior e eu puxando de empréstimos acordes que estão no modo menor, tá certo? Então, todos esses acordes podem ser utilizados numa música em dó maior, e eles seriam considerados empréstimos modais, né? Quais acordes? O dó menor, o ré diminuto, o mi bemol maior, o fá menor, o lá bemol maior e o si bemol maior, certo? Esses seriam os graus que eu posso utilizar como mistura de modos. Agora vamos pensar aqui como esses graus funcionam, né? Eu vou abrir aqui um espaçozinho, né? E eu vou entender o seguinte: se eu utilizar o primeiro menor como mistura de modos, aqui embaixo eu vou colocar as possibilidades de mistura de modos para cada um dos graus, tá? Então, se eu utilizar como mistura de modos o primeiro menor, basta ele estar ali como primeiro menor, sem problema, tá? A cifragem dele é exatamente esse aí, ok? Se eu utilizar o segundo grau, também basta eu dizer que é um segundo grau diminuto, tá? Então, também vai estar exatamente igual. Agora, qual a diferença quando eu uso, por exemplo, o terceiro grau? O problema é que se eu cifro exatamente como eu coloquei agora, né, que é como a gente cifra no modo menor, né, quando ele é diatônico, se eu cifrar a mistura de modos, né, do terceiro grau, mistura de modos, o que, que vai acontecer? Pela cifra, eu vou tender, né, a achar que esse acorde em dó maior, né, que é a tonalidade que a gente está olhando, esse acorde seria o mi maior, né, porque o terceiro grau é a nota mi, né, então eu faço um acorde maior, mi maior. Mas o acorde que a gente quer não é mi maior, o acorde que a gente quer é mi bemol maior, né? Então, ou seja, a fundamental desse acorde está abaixada meio tom, certo? Então, veja, é justamente isto que ocorre aqui no terceiro, que era aquilo que acontecia no acorde napolitano, lembra? O acorde napolitano tinha que baixar a fundamental, né? E aqui a mesma coisa acontece, tá? Então eu tenho que botar um bemolzinho antes, tá? Para indicar que a fundamental desse acorde está bemolizada, né? Então, o acorde de mistura de modos, terceiro grau, né, no modo maior, seria cifrado bemol 3, tá? Seria cifrado bemol 3. O quarto grau ficaria igual, né, porque não muda nada, só muda a terça, né? Então, ele é maior, fica menor, tá? O quinto grau não é mistura de modos, porque é o mesmo acorde. Pode aparecer rarissimamente, eu vou colocar de toda forma, mas rarissimamente pode aparecer o quinto menor por mistura de modos, mas geralmente ele não vai aparecer, certo? Se aparecer o sol menor aqui, provavelmente ele vai estar num outro contexto, né? Provavelmente ele vai estar num contexto, por exemplo, do segundo grau do 2, alguma coisa nesse sentido, tá? Como a gente viu em vídeos passados, certo? Mas como, né, em composição, em música, as coisas, né, são um pouco abertas, né, no sentido que pode de repente acontecer, tá? É uma possibilidade do quinto menor acontecer mesmo com aparência de quinto menor, tá? O sexto vai ser a mesma coisa, né? Como é sexto maior, mas a nota desse acorde, na verdade, é Lá bemol e não Lá natural, né? Como na escala de Dó maior. Então, eu preciso também bemolizar a minha fundamental, portanto, o Bzinho antes da cifra, né? Bemol 6, tá?
bemol 6. Bom, e aí o que acontece? Aqui, esse sétimo, ele não muda, né? Porque o sétimo também está aqui, certo? O que muda é que antes desse sétimo, e eu vou usar dessa maneira para poder facilitar para você, né? Antes desse sétimo grau, você vai ter o bemol 7. E por que, que eu estou colocando antes? Justamente porque a fundamental ela está bemolizada, ela está bemolizada e corresponderia ao sétimo grau, obviamente que viria antes desse si natural, né? Seria o si bemol, então por isso eu estou colocando aqui, tá? E por que eu não fiz a mesma coisa com os outros? Porque eu só tenho um terceiro grau, né? Eu só tenho um terceiro. Pode ser o terceiro menor, pode ser o bemol 3, né? Mesma coisa que um sexto grau, que pode ser o bemol 6, acorde maior, lá bemol maior, ou pode ser o lá menor, né? O 6 menor. Mas o sétimo não. O sétimo, esse acorde aqui, né, ele continua aparecendo, né, ele não é, entre aspas, trocado por essa função aqui, tá certo? Pelo bemol 7, certo? E por que também é interessante a gente olhar dessa forma? Porque esses acordes que estão aqui embaixo, né, eles costumam a ser usados, uma das possibilidades de uso é você simplesmente substituindo mesmo, ou seja, aquilo que seria segundo grau, por exemplo, aqui, vem, de repente, segundo diminuto, né? Aquilo que viria 2, vem 2 diminuto, certo? Aquilo que viria Mi menor, né? Vem, de repente, Mi bemol 3, né? O que viria 4, viria 4 menor, né? 6 viria bemol 6, tá? Então, isso é uma coisa que é possível, tá? Não funciona em todas as possibilidades, mas é um possível uso para os acordes de mistura de modos, tá? Já o bemol 7, não. O bemol 7, ele não tem a função de substituição do 7 diminuto, né? Visto que o sétimo diminuto funciona como dominante, né? E o bemol 7 não. O bemol 7 não funciona como dominante, tá? Ele conduz, geralmente, o bemol 7 conduz para o bemol 3, tá? O bemol 7 conduz para o bemol 3. Aí isso você precisa dar uma olhadinha lá na aula que eu falo sobre progressão, né? Progressão, como é que constrói a progressão no modo maior, como é que constrói a progressão no modo menor. Por quê? Porque quando você utiliza acordes por mistura de modos, você, na hora que você está utilizando o acorde por mistura de modos, é como se você estivesse no modo que você está utilizando. Então, se eu estou utilizando bemol 3, é como se eu estivesse no modo menor. Portanto, eu utilizo o bemol 3 seguindo as regras de progressão do modo menor, tá certo? De dó menor, ok? Então, essas seriam as possibilidades de uso dos acordes em mistura de modos. No modo menor, né, como eu falei, vai acontecer também, né, mas aí o uso é um pouco mais restrito, né, ocorrendo aqui geralmente, né, no terceiro grau, que aí a cifra fica sustenido 3, justamente da fundamental, né, que é sustenizada, certo? E o uso também do sustenido 6, né? Mas como eu falei, esses dois acordes são muito mais raros, né? Eu gosto de colocar sempre assim, colchetes, quando é muito raro. Por quê? Porque geralmente esses acordes, quando são raros demais, ou eles são utilizados numa estrutura de modulação, ou eles são utilizados numa estrutura de passagem, tá? Então, é a forma como eu indico aos meus alunos, né, o colchete para indicar que é um acorde de passagem. É, não há, assim, uma obrigatoriedade de fazer isso, mas para facilitar, né, a visualização, tá certo? Então, acorde de passagem, geralmente, né, aqui também, geralmente acorde de passagem, por ser mais raro o uso. Tá bom, gente? Então, esse seria o mistura de modos, e aí a gente continua no próximo vídeo. Até lá.